Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de filosofia e tem como tema um norte para as ações humanas. Então, hoje nós vamos continuar fazendo aí uma analogia às grandes navegações. Na aula de hoje, que tem como tema, como eu falei para vocês, um norte para as ações humanas, ele já nos propõe a refletir a respeito de qual seria esse norte para cada um de nós. Então, qual é o seu norte? O que orienta as nossas decisões, a nossa direção? Que direção queremos seguir? Então, essas são perguntas para fazer com que a gente reflita a respeito daquilo que nos orienta, que nos direciona e também qual o caminho buscamos seguir. Então, vimos que ao percorrer, vocês podem acompanhar comigo na página 10, certo? Então, vimos que ao percorrer caminhos desconhecidos, as pessoas elas podem usar uma bússola para lhes indicar a direção norte e assim orientar a sua trajetória. Para guiar suas condutas, muitas vezes, elas também buscam um norte, ou seja, uma referência que as possa orientar a respeito de como viver no mundo e como viver com os outros. Então, nós sabemos que vivemos em uma sociedade com pessoas diferentes, com atitudes diferentes, e a gente precisa ter um norte para que possa nos orientar nas nossas decisões, no nosso caminho, na nossa direção. Então, muitas vezes as pessoas, assim como os navegadores buscavam sempre o norte com a sua bússola, nós também buscamos aí uma bússola que nos oriente, que nos direcione sempre para esse norte. Sendo assim, há muito tempo, o bem é apontado como critério para orientar as atitudes individuais. Então, desde muito antes, desde a antiguidade, o bem ele sempre foi utilizado para orientar as pessoas como uma forma de guia. Então, as pessoas elas sempre buscam o caminho do bem, mesmo que independentemente esse bem, independentemente seja o significado do bem para cada um. Então, muitas vezes esse significado ele vai variar de pessoa para pessoa. De artifício aí. Mas as pessoas sempre buscam, na maioria das vezes, né, esse bem, o caminho do bem. Então, desde muito antes, desde a antiguidade, os filósofos eles associavam também esse norte, essa direção, sempre ao caminho do bem, sempre para buscar o bem. Então, na antiguidade, por exemplo, alguns filósofos eles já comparavam a ideia do bem ao sol, por iluminar e guiar as decisões e ações humanas. Um desses filósofos era Platão. Platão ele utilizava essa comparação do sol com uma iluminação intelectual, como uma forma que segundo ele era uma forma do bem, essa iluminação intelectual. Então ele utilizava bastante o sol como utilizando com comparações dentro dos diálogos que ele criava. Então ele foi um desses filósofos que utilizou o sol como referência. Então, afinal, com base nessa ideia, pode-se estabelecer socialmente algumas regras de conduta para serem observadas pelos indivíduos. O conjunto dessas regras é denominado moral. Ou seja, como eu falei para vocês, a gente vive em uma sociedade com muitas pessoas, com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com pensamentos diferentes. Então, é necessário que haja regras para que oriente essas pessoas a como elas devem agir e viver em sociedade. Então, ele vai colocar aqui essas regras de conduta,
de como conviver mesmo com as pessoas, e o conjunto dessas regras é denominado de moral. Ou seja, ele vai colocar essa moral como algo coletivo, algo que, para se chegar ao caminho do bem, chegar a esse bem, seria necessário, então, que todas as pessoas compartilhassem dessa moral, ou seja, desse conjunto de regras, para que assim possa orientá-las a como conviver em sociedade. Então, daí a importância dessa moral, desse conjunto de regras, na verdade, de conduta. Passando para a página 12, nós vamos ver aí duas ideias diferentes a respeito dessa conduta moral, de como devemos agir, de qual norte nós devemos buscar para que a gente conviva com outras pessoas, conviva em sociedade. O primeiro deles foi Friedrich Nietzsche, com o seu relativismo moral, e o segundo foi Immanuel Kant, com o absolutismo moral. Então, a moral é um tema bastante discutido ao longo da história. No final do século XIX, por exemplo, um filósofo alemão, que é o Friedrich Nietzsche, estudou o pensamento de filósofos da antiguidade que comparavam a ideia do bem ao sol. Como eu falei para vocês, um exemplo foi o Platão, capaz de iluminar a criação de regras de conduta para compor, então, a moral. Ao refletir sobre essas ideias, ele concluiu que, como alguns planetas têm mais de um Sol, as pessoas não apresentavam uma única moral, mas diversas morais. Então, Nietzsche, ele, ao observar, a partir dessa observação que ele fez dos planetas, enfim, ele chega à conclusão de que as pessoas, assim como esses planetas, elas não tinham só uma moral, existiam diversas morais. Então, aí era no plural, era relativo a cada indivíduo, a cada pessoa. Daí esse termo relativismo moral. Então, ele não acreditava que uma única moral, ou seja, que as regras de conduta, as mesmas regras serviriam para todas as pessoas. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que cada pessoa era relativo a ela decidir que tipo de conduta ela deveria seguir. E a mesma conduta que eu poderia seguir não seria a mesma, não se encaixaria na mesma conduta que uma outra pessoa ela seguiria. Então, a gente teríamos aí diversas morais no plural, como eu falei para vocês. No entanto, muitos pensadores de diferentes épocas acreditaram na possibilidade de encontrarmos uma regra moral universal, ou seja, uma regra, um conjunto de regras, uma moral que fosse aplicada a todas as pessoas coletivamente, ou seja, esse conjunto de regras deveria se encaixar para todas as pessoas de uma forma geral. Então, ou seja, uma regra válida para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, momento ou lugar. Então, essa regra, esse conjunto de regras, essa moral, ela deveria se encaixar para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, independente do lugar em que ela estivesse, que ela morasse. Entre eles, destacou-se aí o Immanuel Kant, que também viveu na Alemanha, assim como Nietzsche, um século antes de Nietzsche. Então, daí o termo absolutismo moral, ou seja, as regras que fossem aplicadas para todas as pessoas coletivamente. Então, Kant, ele afirmou que todo indivíduo deve reconhecer e respeitar a humanidade dos outros, agindo sempre do modo como gostaria que os demais também agissem. Essa, segundo Kant, era a regra universal apresentada e defendida pelo filósofo. Então, para Kant, para que essa regra, esse absolutismo moral, ele
de fato ele funcionasse, ele der certo, era necessário que cada indivíduo tivesse a consciência de agir de acordo com você gostaria que as pessoas agissem em relação a você. Então, para Kant, essa era a regra universal em que todas as pessoas deveriam seguir. Era o absolutismo moral que ele coloca. Diferente aí do pensamento de Nietzsche. Na página 11, vai ter uma atividade que eu quero que vocês façam. A pergunta 1 e 2. No 2, no espaço que existe abaixo, vocês vão desenhar uma rede de relações entre pessoas. Registre quem são essas pessoas ligadas nesta rede e o contexto em que elas convivem ou se relacionam. Cite ainda 3 regras de conduta relacionadas à ideia do bem e que são necessárias para um bom convívio e relacionamento no contexto escolhido por você. Então, como vocês vão fazer o 1 e o 2 e vocês vão aí criar um desenho, uma história que retrate aí entre 3 ou mais pessoas uma conduta que seria aí aplicada a essas pessoas de acordo e relacionada à ideia do bem. Então, essa é a 2, vocês vão fazer também a 1 e também na página 13, a número 1 e a número 2. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula rápida, porque é um conteúdo fácil da gente entender. Mas, como eu já falei para vocês, qualquer dúvida é só perguntar. Então, tenham todos um bom dia e até a próxima aula.